Final de novembro e início de dezembro de 1944. Monte Castelo, Abetaia. No final de novembro, o comando do 4º Corpo decide realizar um ataque ao Monte Castelo, a fim de diminuir a ameaça que paira constantemente sobre a Estrada 64. A montagem e o comando da operação ficam a cargo da Task Force 45, o grupamento tático da 45ª Divisão de Infantaria Americana. A companhia em que estão Otávio e Jorge é considerada muito experiente, chamada pelo capitão que a comanda de afiada feito navalha. Por isto, é escolhida para reforçar o ataque americano ao castelo. O restante do 6º Regimento fica de fora, pois já está há meses em combate, sem folga. Assim, Giuseppe e Enrico irão para Porreta Terme, junto com os demais, para descansar. No dia da partida, estão se despedindo. Enrico está muito preocupado com Jorge e chama Otávio de lado. Otávio, por favor, não saia de perto do Jorge, ele ainda não está muito calejado, pede Enrico. Se fosse permitido, eu trocaria de lugar com ele. Deixa comigo. Eles partem. A neve já começa a cair, lenta. Patrulhar a montanha é uma tarefa perigosa, além de congelante. Tudo fica coberto por uma fina camada de gelo. Otávio e Jorge sentem que os pés ficam enrijecidos. Se eles amarram as botinas, prendem a circulação e não esquentam. Usam a galocha de tecido forrada com feno e uma meia grossa de lã. Por cima, uma capa de lã, e mais outra por cima da primeira, essa com capuz, sendo o lado branco para fora, para confundir com a cor da neve. Sob o capacete de aço, um gorro de pele de coelho. O bendito capim serve de ração aos animais, de cobertor, colchão, travesseiro e palmilha de galocha. No dia marcado, a Task Force inicia a operação. Sem apoio aéreo, devido ao mau tempo. Mal começam a subir e o inimigo já larga as primeiras rajadas de metralhadoras. Sibilam obuses e granadas de morteiro surgem de todos os lados. Os estilhaços caem como se fossem facas afiadas, zunindo sobre as cabeças dos homens. Há abrigos cavados no chão, os rapazes se atiram nos buracos, mas estão cheios de água. Jorge se joga em um deles, com água nas canelas. E sente a água gélida começar a envolver seus pés. E novas saraivadas de obuses. Os soldados se deslocam em terreno escorregadio. Enfiam-se em uma ravina e voltam a subir, em fila, um atrás do outro. É preciso encontrar um outro acesso ao monte, mas os blindados alemães os descobrem e abrem um fogo que chega rápido, tiros diretos. Um rapaz é atingido e morre na hora. Em meio a clarões, chiados e estrondos por toda a parte, a companhia continua pela Estrada 64. Chegam a uma ponte provisória, que precisam atravessar, mas está atravancada de veículos, carroças, vacas, carneiros e gente. A travessia é muito lenta. Há civis assustados. Naturalmente que os alemães não respeitam civis assustados e abrem fogo, picando o terreno com suas peças bem ajustadas. De suas posições privilegiadas, no alto, atiram. Então o capitão dá ordem de usar geradores de fumaça. A cortina de fumaça se espalha, cobrindo a visão dos tedescos. Finalmente a companhia consegue atravessar a ponte e avançar. Caminham na noite gelada. Ao amanhecer, avistam uma casa na montanha e decidem se aproximar, pois já entenderam que não podem se deslocar à luz do dia. Quando chegam, descobrem que a casa está vazia. É um bom abrigo para se esconderem até que a noite caia. Otávio, Jorge e mais 40 homens ficam entrincheirados dentro da casa. Os soldados têm os pés quase congelados. Se aquecem na lareira da cozinha, tiram as botinas e improvisam um varal ali. Uma fileira de botas ficam penduradas para secar. Conforme as horas passam, a fome aumenta. Não há nada para comer na casa, os alemães levaram tudo. Para piorar, começam a ouvir novas rajadas da Lourdinha, rasgando o pano lá fora. Esses frites não dão uma folga. Fala um dos rapazes. Eles não têm mais nada para fazer, comenta Otávio. E nem nós, completa Jorge. Jorge e mais alguns sobem para o segundo andar da casa. Por uma abertura no telhado,
observam de onde estão vindo os tiros. Porém, o inimigo também observa e os descobre. Abre fogo contra a casa. O sargento divide os homens em 2 grupos para revidar. Até que a casa é atingida no andar de cima, no telhado sobre o dormitório. Com o impacto da explosão, alguns soldados são atirados para fora, junto com as telhas. Os demais correm para o andar de baixo. Atrás das janelas, eles respondem ao fogo. O tiroteio é intenso, balas passam zunindo. Ficam nisso por mais de meia hora, até que os alemães começam a diminuir os disparos. Ninguém se atreve a se mexer. Mal respiram. Quando o sol se põe, a escuridão toma conta do lugar. E finalmente o silêncio. Um sargento se levanta e sai da casa para verificar se há alguém vivo lá fora. Otávio sobe ao que restou do 2º andar para procurar por Jorge. Não o encontra. Apenas escombros. Desce. Nesse momento, o sargento está entrando de volta à casa e eles ouvem uma rajada da metralhadora Tedesca. Todos se atiram no chão outra vez. E de novo silêncio. Otávio se aproxima do sargento e pergunta se Jorge está entre os feridos lá fora. Sim, Jorge é um deles, mas estão todos mortos. Otávio faz um movimento de sair imediatamente. O sargento o impede. Preciso ir lá, o rapaz é meu amigo. Pode estar vivo, insiste Otávio. Não. Está bem morto, fala o sargento. Ninguém sai daqui ou seremos alvejados. De madrugada, quando fica óbvio que os alemães não os estão enxergando, eles saem da casa, na escuridão. O capitão dá a ordem de recuar. O ataque é frustrado. A Task Force consegue se apossar do Monte Belvedere, mas não do castelo. A CIA brasileira volta para a retaguarda. Alguns dias depois, chega a ordem de que os integrantes do 6º Regimento que participaram do ataque devem se juntar aos demais em Porreta Terme a fim de descansar, finalmente. As próximas investidas ao Monte Castelo deverão ser feitas pelos novos regimentos, o 1º e o 11º, que chegaram do Brasil e já estão na linha de frente. Otávio, inconformado, pede permissão para voltar a subir ao monte junto com os rapazes do pelotão de sepultamento e buscar o corpo de Jorge. Deve isso a Henrico. A norma da guerra dispõe que o inimigo deve permitir que a parte contrária recolha os corpos de seus mortos. Ele consegue a autorização do comando. E sobe de volta. Agora já é dezembro e a neve cai mais intensa na montanha. Quando chegam ao local, os corpos estão perfeitamente preservados no gelo. Otávio encontra o amigo. Parece que está inteiro. Talvez nas próximas horas não fosse mais possível enxergar nada, tudo estaria encoberto pela neve. Os corpos ficariam congelados lá, e depois, com o sol de março, começariam a derreter e apodrecer. Não seria justo deixar isto acontecer com Jorge. O sofrimento de Henrico seria ainda maior. Otávio se aproxima do corpo. Não vê sangue. O soldado deve ter um ferimento encoberto pela neve. Ele pensa na possibilidade de cavar em volta do corpo para retirá-lo. Passa os braços por baixo, com todo cuidado. Então, percebe que há algo errado ali e se afasta. Porém, com o movimento, o corpo de Jorge se desloca. É a última armadilha do inimigo. A última traição, a mais atroz das covardias do Tedesco. Naquele corpo insepulto do amigo, está escondida uma booby trap, que ao menor movimento pode explodir. E realmente explode. O corpo de Jorge, abatido pela 2ª vez, voa no ar, em pedaços. Otávio também é atirado longe. A neve voa, encobrindo tudo em volta com mais uma camada branca. Há sangue ali. Otávio não tem tempo de abrir a boca num grito. É sufocado pela neve.